Deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 6 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos orar antes de lermos o texto? Diz assim: Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos pelo culto que podemos prestar ao Senhor nessa noite. Te louvamos pela bênção de estarmos aqui mais uma vez. Te louvamos porque entendemos que as tuas misericórdias, como lemos no texto do capítulo 9 de Daniel, estão voltadas para nós. Te louvamos, Pai, porque o fato de estarmos aqui é resultado da Tua graça derramada sobre as nossas vidas. E te louvamos, Pai, porque quando nos reunimos, nós, no Teu nome, no nome do Teu Filho, nós podemos também, com as Escrituras abertas, ouvir a Tua voz, Pai. E a nossa oração nessa noite é para que o Senhor, de fato, trabalhe nos nossos corações por meio da Tua revelação, por meio do Teu caminho apresentado a nós, através dos Teus santos profetas, que escreveram aquilo que o Teu Espírito Santo lhes dirigiu há muito tempo atrás, Pai. Conduz-nos nessa noite em adoração, enquanto ouvimos a Tua palavra. Leva-nos a refletir a respeito de quem somos e a respeito de quem Tu és. Senhor, planta a Tua verdade e a Tua vontade nos nossos corações, a fim de que vivamos mais e mais para a glória do Teu nome. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos tentar responder uma pergunta. E a pergunta é: devoção ou perfeccionismo? Você é de fato um adorador ou alguém que se apresenta a Deus como um perfeccionista? Você é alguém que busca a obediência, busca fazer a vontade de Deus por causa de Deus ou por causa de si mesmo? Você é de fato alguém que é devoto a Deus por meio de Jesus Cristo, na força e na intrepidez do Espírito Santo, ou é alguém que acima de tudo busca a perfeição? Busca o perfeccionismo. Eu e você sabemos que o cristão, que é cristão de fato, tem que de alguma forma apresentar frutos. A palavra de Deus é muito clara quando ela nos diz, por exemplo, que pela árvore nós conhecemos os frutos. Jesus, quando ele, no Sermão do Monte, fala a respeito dos falsos profetas, ele vai dizer: olha, você conhece os falsos profetas, você sabe que alguém é falso profeta por causa dos frutos que ele dá. Talvez a mensagem não seja tão flagrante assim, talvez a mensagem não seja assim tão clara, mas você conhece um falso profeta por causa dos frutos que ele dá ou por causa dos frutos que ele não dá. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos também, num outro texto, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que a obra que Deus começa na vida de alguém, que a obra que Deus começa na vida de um indivíduo, e por conseguinte, na vida da igreja, ele termina. Da mesma forma que a igreja vai ser apresentada a Deus por causa de Jesus Cristo, imaculada e santa no último dia, porque na terra ela é aperfeiçoada. Aqueles que pertencem à igreja, de maneira individual, também vão ser aperfeiçoados. Crente que é crente está, lógico, debaixo de um padrão de santificação, ele está inserido num processo involuntário de santificação. O Espírito está nele, e o Espírito que está nele, enviado pelo próprio Jesus, tem a função de santificar a ele, de santificá-lo, produzindo nele a imagem de Jesus Cristo. Então é bíblico que aquele que é cristão apresente frutos de um cristão.
É bíblico que uma árvore boa dê bons frutos e uma árvore que não é boa não dê bons frutos. É uma questão de identidade. É uma questão que está relacionada àquilo que realmente somos na nossa essência. Ou estamos vivos para Deus e mortos para uma vida de pecado, ou estamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a questão é, será que todo aquele que apresenta frutos visíveis o faz porque é cristão? Será que todo aquele que apresenta evidências visíveis de boas obras, será que aquele que apresenta evidências claras de boas obras o faz porque é cristão? Ou será que todo cristão tem motivações cristãs para apresentar bons frutos, para apresentar boas obras? Ou será possível que um cristão possa apresentar os seus bons frutos com uma motivação não cristã? E a questão permanece: como então diferenciar um perfeccionista de um devoto? Como diferenciar um adorador de um perfeccionista? Como diferenciar alguém que simplesmente faz o que é certo por fazer, de alguém que faz o que é certo para adorar a Deus, para glorificar a Deus? O texto que nós vamos ler, no capítulo 6 de Mateus, está inserido dentro do Sermão do Monte. E é preciso que entendamos que, em linhas gerais, o Sermão do Monte ele está inserido no Evangelho de Mateus para que, de alguma forma, os cristãos soubessem diferenciar a religião da hipocrisia, a religião da máscara, da religião essencial, da religião que parte da ética e da motivação do próprio Cristo. O Sermão do Monte está inserido no Evangelho de Mateus para que saibamos bem qual é a religião da máscara, para que saibamos bem qual é a religião do farisaísmo, para que saibamos bem qual é a religião da hipocrisia, e então, a partir dessa noção, identifiquemos a religião verdadeira. Se prestarmos, por exemplo, a atenção no Sermão do Monte, vamos ver que Jesus sempre apresenta a verdadeira religião em detrimento da religião dos fariseus. Jesus sempre vai apresentar o coração da lei, o coração da devoção, em detrimento da religião hipócrita dos fariseus. Para que a gente tenha uma ideia, a palavra hipócrita só aparece nos evangelhos, e em 98% das vezes, das ocorrências, ela se refere ao fariseu. A palavra hipocrisia praticamente só está na Bíblia porque Jesus Cristo quis denunciar os fariseus. E a metade dessas ocorrências aparecem no Sermão do Monte ou em textos paralelos aos do Sermão do Monte no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Portanto, lemos com atenção, Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois leremos o versículo 6. Eu leio na minha versão e os irmãos acompanhem. Diz assim, Mateus capítulo 6, de 1 a 4, depois o versículo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita,
para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Meus irmãos, para que nós saibamos distinguir bem o perfeccionista do devoto dentro de nós, a partir daquilo que somos, a partir de como nos apresentamos a Deus, nós precisamos fazer uma autoanálise. Como é que temos nos apresentado a Deus? Quais são as motivações para que façamos aquilo que fazemos? O que nos motiva a sermos santos? O que nos motiva a buscarmos a perfeição ou buscarmos ao aperfeiçoamento? Para que entendamos isso e saibamos bem distinguir dentro de nós o perfeccionista e o devoto, nós precisamos entender 3 verdades que fluem a partir desse texto. 3 verdades que fluem a partir desse texto. E a primeira verdade que flui, que salta aos nossos olhos a partir desse texto, nos diz que a perfeição ou o perfeccionismo pode demonstrar vaidade. Isso salta do texto. Jesus está denunciando os fariseus. Os fariseus buscavam perfeição pela perfeição. Eles buscavam a perfeição de uma maneira perfeccionista. Eles eram vaidosos e, por causa disso, buscavam santidade. Por causa disso, buscavam perfeição. E o ponto é, muitos têm colocado a perfeição ou perfeccionismo como alvo cristão para suas vidas. Muitas pessoas acham que estão na terra, estão aqui para de alguma forma serem aperfeiçoadas. E por causa disso, baseiam toda a sua vida numa busca frenética por perfeição. São chamados perfeccionistas. Afinal de contas, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 16. É a própria palavra quem nos diz que devemos buscar a santidade, que devemos buscar a perfeição. E devemos buscar a santidade e a perfeição baseado naquilo que Deus é. E como Deus se revela a nós. Ele se revela a nós como um Deus santo. Mas a pergunta é, onde é que mora a raiz deste mandamento? Onde é que mora a raiz do mandamento que vem da Escritura, da boca do próprio Senhor, para que sejamos santos? Meus irmãos, é fato de que eu e você podemos buscar a Deus, buscar a perfeição, a partir de um desejo enganoso nos nossos corações. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que mais enganoso do que qualquer outra coisa é o coração, desesperadamente corrupto. Então é possível que até mesmo a santidade seja buscada e almejada por nós mesmos a partir de desejos egoístas, orgulhosos e vaidosos. E exatamente isso que Jesus Cristo está denunciando quando ele aponta as suas palavras, direciona as suas palavras para os fariseus. Na época de Jesus Cristo, algumas pessoas pareciam perfeitas, algumas pessoas pareciam santas diante da sociedade, mas quando suas mentes eram expostas pelo próprio Jesus Cristo, as suas vidas perfeitas pareciam estar firmadas, sim, no orgulho e na vaidade. Na época em que Jesus disse essas palavras, a ética dos rabinos era uma ética voltada para a caridade. As pessoas na sociedade da Galiléia, da Judéia, ali no primeiro século, davam muita importância à caridade, ao dar esmolas.
E Jesus sabia muito bem disso, e sabia muito bem também que os fariseus se aproveitavam disso. Então Jesus denuncia de uma forma enfática e direta o alarde das obras. E Jesus vai dizer: estes homens são como atores, eles são santos apenas diante das pessoas. Aqueles homens faziam o bem na frente das pessoas, nas esquinas das cidades, na frente das sinagogas. E eles faziam isso para serem vistos pelos outros. As suas obras, ainda que boas, ainda que para a promoção do bem, vinham de um coração vaidoso, vinham de um coração orgulhoso, não vinham de um coração que tinha como princípio fundamental a promoção da glória do nome de Deus. Eles faziam bem para a sua própria glória, vaidosos e orgulhosos, fazendo o bem, dando ao pobre, mas para a sua própria glória. Quem nunca ouviu um irmão se gabar de uma boa obra praticada? As pessoas dizem: olha, é para a glória de Deus, mas eu fiz. Quem nunca percebeu um irmão sustentando diante das pessoas uma visão de que ele é superior nos seus hábitos, uma visão de que ele é superior na sua ética, uma visão de que a sua vida diante de Deus é de alguma forma excelente. E eles dizem: eu evangelizo, eu faço, eu não assisto, eu não como, eu não toco, eu não provo. Parece o céu na terra. Algumas pessoas parecem que querem ir para o céu sem Jesus Cristo. Algumas pessoas vivem aqui na terra como se estivessem a um fio de serem arrebatadas por causa de sua santidade aparente. Parece que não erra, parece que não peca. E Jesus tem em mente exatamente esse tipo de comportamento no texto que nós lemos. E sabe o que é mais interessante no texto que nós lemos? Que Jesus não tem em mente apenas os pavões da espiritualidade. Jesus não tem em mente apenas aqueles que se dizem espirituais ou que querem parecer espirituais diante das outras pessoas. Pelo contrário, Jesus tem em mente o meu coração e o seu coração. Jesus profere o seu sermão do monte para os seus discípulos e não para os fariseus. E ele diz: quando você der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo. Quando você der esmola, faça isso para alcançar o coração do Pai. Não faça isso para ser visto, porque aqueles que fazem isso para serem vistos já têm a sua recompensa. E a sua recompensa é somente e apenas o aplauso dos homens. Perceba que Jesus começa falando dos hipócritas, mas ele termina falando de mim e de você. Ele não só apenas diz que os hipócritas agem dessa forma, mas também diz como eu e você devemos agir. E ele diz: não faça o bem para que você seja glorificado. Não faça o bem para que você obtenha o aplauso dos homens. Porque quando você fizer o bem para obter o aplauso dos homens, o aplauso dos homens é a única coisa que você vai ter. Portanto, faça o bem, produza o bem, tenha sim uma vida ética para a glória de Deus, para aquele que te recompensa em secreto. Portanto, meus irmãos, a resposta de Jesus é que o orgulhoso e o piedoso são diferenciados ou distinguidos pela maneira como eles lidam com o público. O orgulhoso faz o que faz para ser aplaudido. O piedoso, o devoto, o adorador faz o que faz para receber a recompensa do Pai. Portanto, cuidado. Pose de crente,
alarde em obras realizadas. Eu nunca fiz isso, ou nunca fiz aquilo. Cobrança pesada em cima dos outros, julgamento. Tudo isso pode significar vaidade e orgulho. É o que nos diz a palavra de Deus. Ao contrário, nós temos aqui diante de nós uma evidência no versículo 6 de que o que Deus quer de nós é a religião do quarto fechado. É a religião que aponta para aquilo que somos quando ninguém nos vê. Jesus Cristo vai dizer, quando você orar, não bata o pé na frente das sinagogas, não bata no seu próprio peito e ore na frente das pessoas. Ao contrário, feche a porta do teu quarto e vá ao Senhor em secreto. E o Senhor que vem em secreto te recompensará. A tua recompensa não pertence ao aplauso das pessoas, ao aplauso das plateias. Deus te chama para ser piedoso, misericordioso, por causa da devoção, por causa daquilo que Ele é, por causa do amor à glória dEle, por causa da vontade, do desejo de glorificá-lo. Somos convidados pelas Escrituras a compartilharmos da religião do quarto fechado. Além disso, meus irmãos, a nossa consciência não é a voz de Deus. Paulo vai dizer, em nada a minha consciência me argui ou me acusa, contudo, nem por isso eu me dou por justificado, é o Senhor quem me justifica. De outra forma, precisamos entender que quando falamos bem de nós mesmos, quando nos acariciamos com as nossas próprias palavras, nós estamos agindo como insensatos, porque não devemos ser julgados por ninguém, nem por nós mesmos, mas devemos antes ser julgados pelo Senhor que se revela na reta régua da Escritura. Ou a palavra de Deus não é um espelho eficaz que diz exatamente quem nós somos. Percebam as palavras do apóstolo Paulo, ele vai dizer, a minha consciência, ela não me acusa em nada, mas quem sou eu para me justificar? Quem sou eu para dizer que eu sou santo? Quem sou eu para dizer que eu faço bem? É o Senhor quem me justifica. Não sou eu mesmo. Irmãos, precisamos entender que autojustificação e autopromoção revelam insensatez. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 3 de Provérbios que nós não devemos nos apoiar no entendimento de que somos sábios, de que somos piedosos. Sabemos quem é maduro espiritualmente por meio do alarde que se faz ou não se faz das suas próprias obras. A autojustificação e a autopromoção na palavra de Deus sempre estiveram relacionados à insensatez, à imaturidade. Se você pegar o livro do Provérbios, você vai ver que um dos personagens que saltam do livro de Provérbios é o insensato. E o insensato é, entre outras coisas, aquele que se autopromove. Então entendamos, é possível sim, que eu e você busquemos perfeição por vaidade. Sim, é possível. Que busquemos por perfeição com motivações equivocadas. Em segundo lugar, precisamos entender a partir do texto que lemos que a perfeição não é um fim em si mesmo. Entendamos isso. A perfeição não é um fim em si mesmo. Por quê? Em primeiro lugar, porque obras por obras não valem nada. Obras são só obras. Jesus começa dizendo, tenham cuidado de não praticar as suas obras para serem vistos. Caso contrário, a única recompensa que vocês vão ter é a do aplauso das pessoas. Ou seja, quando fazemos o que fazemos só pelo que fazemos, só pela perfeição, só pelo amadurecimento, não recebemos de fato a recompensa do Pai. Ou seja, as nossas obras não têm valor algum se não forem feitas em adoração. Isso quer dizer que, ainda que um fariseu, alguém, fizesse o bem, tivesse boas obras, se fosse por vaidade diante de Deus, era como se ele não tivesse feito nada.
Deus não computava as obras desses homens. Da mesma forma, irmãos, algumas pessoas buscam a perfeição a partir de uma perfeição firmada em padrões humanos. Para que serve a perfeição se não para adorar a Deus? Presta atenção, Deus é essencial, você não. Eu busco a perfeição porque Deus deve ser glorificado, não porque eu devo ser glorificado. Portanto, a adoração é o meu objetivo de vida. Perfeição não pode ser o meu objetivo de vida. Ela não pode ser o meu Deus, não pode ser o meu maior desejo. Prestem atenção, ninguém é crente só porque busca a perfeição. A perfeição não pode ser um meio para provar nada para os outros, nem provar nada para mim mesmo. Meus irmãos, filântropos buscam perfeição, não é verdade? Pessoas, de um modo geral, buscam aperfeiçoamento. Aliás, essa é uma das causas pelas quais as pessoas buscam uma religião. Eu posso ir mais longe. Ateus buscam perfeição. Crentes, muitas vezes, buscam perfeição como se fossem ateus. Você já parou para pensar nisso? Buscam a retidão pela retidão, a perfeição pela perfeição, e não por causa de Deus. Obras são só obras, se não vierem acompanhadas da busca correta da glória de Deus. Em segundo lugar, a busca pela perfeição não leva em conta a graça de Deus. Prestemos atenção por um segundo no conceito de perfeição dos fariseus. Os fariseus, de alguma forma, entendiam que poderiam alcançar a santidade. Os fariseus, de alguma forma, entendiam que eles já haviam alcançado a perfeição. Eles se achavam perfeitos. E porque eles se consideravam perfeitos, eles cobravam essa mesma perfeição das outras pessoas. Cristo vai dizer que eles impunham um fardo tão pesado nas costas das pessoas, que as pessoas não conseguiam enxergar a graça de Deus. As pessoas não conseguiam enxergar a porta do reino, que se direciona a cada um de nós através da graça de Deus. O fardo dos fariseus era tão pesado, que as pessoas não conseguiam enxergar, na verdade, de um Deus que se relaciona com o seu povo, o povo da aliança, por meio da graça. Eles só enxergavam lei, e eles só enxergavam lei. Por quê? Porque os fariseus, de alguma forma, entendiam que eram santos e que, por causa disso, eles eram superiores às outras pessoas. Da mesma forma, muitas pessoas pensam que podem alcançar um padrão de santidade. Muitas pessoas vivem a partir de regras, e não é incomum que encontremos pessoas assim no nosso meio. Tantos atalhos, tantas privações, tantos meios para que se alcance a perfeição. Tais pessoas estão perdidas na sua própria religiosidade. O apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 2 de Colossenses que essas religiões firmadas em regras são aparente religião e aparente piedade, mas no fundo, elas estão baseadas nos padrões do mundo. Já disse aqui numa outra vez que o cristianismo não é como as outras religiões que se propõe a apenas, ou principalmente, exclusivamente, ao aperfeiçoamento das pessoas. Antes, o cristianismo é a mensagem de alguém que, aperfeiçoado, perfeito em todas as coisas, nos substitui numa cruz, nós que somos pecadores. O cristianismo não é a religião daqueles que se tornam cada vez melhores, mas é a religião, sobretudo, daquele que, sendo perfeito, substitui pecadores. Portanto, de maneira nenhuma há espaço para legalismo e perfeccionismo na mensagem do Evangelho. Devemos nos lembrar que tal sentimento, o sentimento de perfeccionismo, nada tem a ver com a noção de pobre de espírito, no texto que acabamos de ler no início do nosso culto.
Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, vai nos dizer que o reino de Deus é daqueles que são pobres de espírito, daqueles que se viram mendigos, daqueles que se viram miseráveis, daqueles que, como mendigo, estenderam as suas mãos em busca de pão, o pão da subsistência, o pão da vida. Não há espaço no cristianismo para alarde em boas obras. O pobre de espírito é aquele que entende a sua própria miséria e a sua total incapacidade de apresentar a Deus uma vida perfeita diante daquele que é perfeito. Irmãos, acabamos de cantar agora há pouco uma música que vai nos dizer que se o Senhor olhar para dentro de mim, não vai encontrar nada de bom. E de fato, a parte da graça de Deus, não há nada de bom em nós. Aquilo que fazemos para o bem, o fazemos porque há em nós uma operação da graça de Deus. Amém? Uma operação da graça, se movendo dentro de nós e formando a imagem de Jesus dentro de nós. Não há de fato bem algum em nenhum de nós. E a perfeição ou perfeccionismo não entendem essa verdade. A igreja, meus irmãos, é um lugar de pecadores em transformação, sim, mas é um lugar de pecadores. Entendamos que a área de atuação da graça e da misericórdia de Deus é o pecado. A área de atuação da misericórdia de Deus é o pecado. Não somos perfeitos. Muitas vezes admitimos em parte. Admitimos que não somos perfeitos porque ninguém é perfeito, mas temos dificuldades de reconhecer quem realmente somos. Mas o que Jesus quer de nós é que nos reconheçamos pecadores de fato e reconheçamos a profundidade do nosso pecado. O que Jesus quer de nós, também no âmbito de igreja, é que reconheçamos que as lutas que nós enfrentamos, o nosso irmão também enfrenta. Então entendamos, de uma vez por todas, que a perfeição não pode ser e nunca será um fim em si mesmo. E uma terceira verdade que flui do texto aqui, do texto que nós lemos, é que a devoção deve preceder a perfeição. A devoção deve preceder a perfeição. Quando nós olhamos para as Escrituras e nos perguntamos a partir delas, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é aquele de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Tudo vem a partir disso. Tudo vem deste mandamento como raiz. Esse é o maior mandamento de todos, e esse é, portanto, o maior alvo e propósito das nossas vidas. E ainda que saibamos que o amor a Deus é evidenciado pela obediência, devemos reconhecer que uma coisa não significa outra. Prestem atenção, obediência não é devoção. Obediência não necessariamente vem acompanhada de amor e devoção. Uma coisa não significa a outra. Muitas pessoas se confundem e entendem que porque obedecem a Deus, amam a Deus. Não é bem assim. A palavra de Deus não só nos ordena para que façamos as coisas certas, como também nos ordena para que sintamos os sentimentos e as afeições corretas. Não basta ter ortodoxia, que é a mensagem correta, não basta ter ortopraxia, que é o que se faz corretamente, mas é necessário que também tenhamos a ortodoxia,
ortopatia, que sintamos de maneira correta. Então, é preciso distinguir obediência de devoção. Obediência não necessariamente vem acompanhada de amor e devoção. A devoção não é obediência, mas vem acompanhada dela. Então é possível que eu obedeça sem que ame, mas é impossível que eu ame sem obedecer. Deu para entender isso aqui? É possível que eu obedeça sem amor, mas é impossível que eu ame sem obedecer. Preste atenção no que Paulo vai dizer. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo tem em mente quando diz essas palavras? Paulo está dizendo, ainda que você faça tudo o que você puder fazer, e além disso, tudo o que você não puder fazer, ainda que você se esforce ao máximo, ao ponto de se afadigar na proposta de fazer o bem, se não tiver amor, isso não valerá de nada. Ainda que eu evangelize todo o meu prédio, ainda que eu me esforce na tarefa da evangelização, na promoção do bem, na tarefa das boas obras, ainda que eu não assista nenhuma novela da Globo, ainda que eu não assista nenhum Big Brother, ainda que eu tenha os meus olhos compromissados com aquilo que é correto, ainda que as minhas palavras tenham de fato dito aquilo que é correto e aquilo que agrada a Deus, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu esteja livre de vícios, ainda que eu crie os meus filhos na igreja, ainda que eu venha às reuniões dominicais de culto público, domingo após domingo, se não tiver amor, de nada valerá. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer. Por quê? Porque a devoção deve preceder a obediência. Portanto, meus irmãos, o cristão deve buscar, principalmente, amar a Deus acima de tudo. E isso deve direcionar todas as suas atitudes. A devoção deve preceder a toda disposição mental, física, para as boas obras. Eu devo viver a partir do amor que devo a Deus, sempre a partir da graça, nunca a partir daquilo que entendo por uma vida de santidade. A minha vida de santidade deve ser motivada, direcionada por um amor que me consome, por um amor a Deus que torna os meus pés ávidos por fazer o bem. A minha devoção, o meu amor a Deus deve moldar aquilo que digo, aquilo em que ponho as minhas mãos. Os meus esforços devem estar firmados no amor que eu devo a Deus, no amor que deve ser a resposta do amor que Ele manifestou a mim, quando enviou o seu Filho para morrer, para me substituir naquela cruz. Agostinho disse certa vez, ame a Deus e faça o que quiser. O amor e a devoção que devemos a Deus deve ser, portanto, o critério para que obedeçamos a Deus e assim obedeçamos os seus mandamentos revelados a cada um de nós nas Escrituras. Amém? E enquanto o perfeccionista se perde na sua falsa perfeição, o devoto ama, busca, se relaciona e encontra a força da graça necessária para uma vida piedosa em busca da perfeição. Ah, meus irmãos, que amemos a Deus
acima de todas as coisas. E por causa disso, sejamos santos e perfeitos como nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus abençoe, então, a sua palavra. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque a tua palavra expõe o nosso coração e põe diante de nós aquilo que nós realmente somos. E diante do que ouvimos nessa noite, nós suplicamos, nós clamamos a Ti, para que o Senhor, do trono da Tua graça, por meio da intercessão de Jesus Cristo, envie a cada um de nós a força do Espírito Santo, para que andemos em santidade pelos motivos certos. Dê-nos, Senhor, um coração igual ao Teu, dê-nos, Senhor, sim, um coração devoto, um coração disposto a Te obedecer, porque Te adora, um coração disposto a Te obedecer, porque vê a Ti como aquele que é glorioso sobre todas as coisas. Ensina-nos a Te amar, e que esse amor em nós, a Ti, transborde em boas obras, transborde no bem que devemos fazer aos outros, para a Tua própria glória, Pai. Essa é a única maneira de Te obedecermos, de uma maneira que o Teu nome seja glorificado. Livra-nos, Senhor, de uma piedade que flui de vaidade. Livra-nos, Senhor, de obedecermos a Ti como os ateus buscam a perfeição. Ensina-nos a Te obedecer por amor. Ensina-nos sempre que a devoção deve preceder a busca pelo aperfeiçoamento. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor do nosso Deus, o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre nós e repousem também sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.